Amado por você, vale a pena ser criança e enxergar o que não se pode ver. Glória a Deus por isso aí, glória a Deus, estamos aqui. Bacana, a gente está reiniciando aqui os trabalhos, né? Reativando a rádio online. Você que já vem acompanhando a gente pela 102,9. Quero aqui agradecer, né, pela sua audiência. Você que está acompanhando a gente pela rádio. Você que tem acompanhado a gente também, nos acompanhado aí agora pelo Facebook, acessado nosso canal, quero fazer um convite para que você venha participar com a gente, né? E está com a gente aí, participando. E compartilhando. É importante isso que você venha compartilhar, porque quando você compartilha, você também está colaborando. Colaborar não é apenas no sentido de não somente no sentido questão financeira, que se fala tanto. Se fala tanto na questão financeira, fala tanto disso, e a gente tem que entender que colaborar com a obra do Senhor começa a colaborar no ministério, você evangelizar, ele já começa quando você vive o Evangelho. Ele já começa aí. Quando você vive o Evangelho, quando você vive a verdade, você vive a palavra na sua vida, você já está evangelizando, você já está pregando. O evangelismo não é só no momento que a gente está no púlpito, numa praça pública, num evento evangélico. Não é somente aí. Quando a gente fala do Evangelho, a gente vive o Evangelho. Falar do Evangelho de forma eficiente é você viver o Evangelho. É você ser um discípulo de Jesus, uma pessoa que imita Jesus, que segue os seus ensinamentos. Não está preocupado com as pompas, não está preocupado com as honrarias, não está preocupado com posição, você não está preocupado com nada, você está preocupado em servir, em obedecer, em ser obediente, em ser discípulo de Jesus. Você não está preocupado com nada. Você não se preocupa com o estereótipo. Você está preocupado com isso. Você está preocupado em servir a Jesus Cristo. E servir Jesus Cristo é você viver o Evangelho. É você pura e simplesmente viver o Evangelho na tua vida. Você ser um discípulo de Jesus, ser um imitador de Jesus. Assim como Paulo falou, sejam os meus imitadores, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Isso aí é importante a gente entender. É muito importante a gente compreender isso. É muito importante.
gente saiba que é viver o Evangelho. Viver o Evangelho. O meu levantar, o meu deitar, sem se preocupar com o dia seguinte, porque eu sei que a minha vida, ela pertence. A minha vida, ela está nas mãos de Deus. Está ali nas mãos de Deus e pronto, ponto final. Ele é que cuida de mim, Ele que guia os meus passos, Ele é o Espírito Santo de Deus que me conduz. Nada vem de mim. Nada vem de mim. O que vem de mim é do Espírito de Deus que habita em mim. Porque eu não mais vivo. É Cristo que vive em mim. Cristo está vivendo em mim. Então eu sigo. Eu me inclino. Eu me entrego. É você se entregar a Jesus Cristo. Se entregar de corpo, mente, alma. Verdadeiramente, sem hipocrisia. Sem se preocupar com a aparência espiritual, a aparência física. Você querer ser aquilo porque os outros determinaram que você seja. Porque doutrinas disseram que era assim. Porque o pastor disse que você tinha que se vestir assim, ser assim e andar assim. Mas Jesus Cristo diz assim, larga tudo e segue-me. Larga tudo e segue-me. Ou seja, ser discípulo dele. É seguir o líder. São essas coisas. E eu fico pensando aqui, com tanta dificuldade, você vai pregar o Evangelho, as pessoas estão cansadas, elas não querem ouvir o Evangelho, elas querem ouvir outra coisa, não sei. Elas querem ouvir outra coisa, elas não estão pensando em ouvir o Evangelho, elas estão pensando em ouvir outra coisa. O Evangelho não. É triste isso, porque as pessoas têm tapado os seus ouvidos. E é bíblico isso, as pessoas. Mas 2 Timóteo fala, as pessoas elas vão ter coceira, vai incomodar, o Evangelho incomoda. Porque nós estamos vivendo um mundo em que a aparência, a posição social importa. É mais importante do que a consciência. A aparência é mais importante do que a consciência. E aí a pergunta foi assim, como nós temos nos apresentado diante de Deus? Deus, ele olha para mim, para você, ele olha para o coração, para a alma. Porque eu posso aqui enganar você pela aparência. Mas Deus conhece o nosso íntimo. Ele conhece o meu e o teu coração. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe o nosso pensamento, ele sabe a nossa intenção. Ele sabe, Deus sabe. Às vezes a gente olha aquela coisa linda, maravilhosa, mas ali por dentro, por trás daquilo que a gente está vendo, é podre, é sujo, fede. Como Jesus fala, classifica esses tais como sepulcros caiados, pintadinho, bonitinho, mas dentro tá podre. Tá podre. Então como você tem se apresentado diante de Deus? É importante que a gente faça essa pergunta. A gente examine-se, faça uma autoanálise.
e começa a refletir, a meditar sobre isso, sobre como nós estamos nos comportando diante de Deus, como nós estamos nos apresentando diante de Deus. Qual é nosso comportamento diante de Deus? Como é que Deus está nos vendo? No íntimo, lá, quando ninguém nos vê. Aqui dentro, também. Como é que a gente tem se comportado diante de Deus? Será que nós temos... Será que a vida, o nosso proceder diário é apresentável ao Senhor? Deus se agrada disso? Como nós tratamos as pessoas, como nós olhamos as pessoas. Você abraçar as pessoas, abraçar não só no sentido físico, apenas no sentido físico, abraçar, ô meu irmão, ô fulano, e abraçar, não, é abraçar e receber, acolher, fazer o outro se sentir importante para você, verdadeiramente importante, porque as pessoas são importantes. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos. E se nós somos importantes para nós mesmos, os outros também têm que ser importantes. Nós temos que dar valor às pessoas nesse sentido. Valorizar as pessoas, valorizar a vida das pessoas. O que nós temos feito? Será que condiz, traduz isso? Será que a forma que a gente trata as pessoas, quando a gente olha para as pessoas, será que é uma forma apresentável ao Senhor? Será que é digno de se apresentar ao Senhor isso? Apresentar essa atitude nossa a Deus? Será que a tua atitude é digna de se apresentar a Deus? Então, isso é muito sério. Enquanto muita gente vai para a igreja se preocupando, faz as reuniões, os cultos, e pula, e grita, e roda, e chora, e ri, mas quando saem vazias, porque elas não estavam se preocupando com a forma como elas estavam se apresentando diante de Deus. Elas estão ali se apresentando, ou representando, mas não estavam ali diante de Deus, buscando estar diante de Deus, na presença de Deus. Estavam preocupadas com muitas coisas naquele momento, mas não estavam preocupados de como elas estavam se apresentando diante de Deus. Porque é um momento que a gente se apresenta diante de Deus. Quando a gente se reúne, um dos propósitos, ou se não o único propósito, que realmente interessa, é nós estarmos diante de Deus. A gente se reúne para buscar a presença. Isso significa estar diante dele. E aí nós temos que nos preocupar como nós nos apresentamos diante de Deus. E não é naquele momento, apenas naquele momento, mas todo o nosso dia, a nossa semana, a nossa vida, como nós isso tem que ser levado a sério. Como é que o anterior àquele momento de estarmos ali reunidos, como é que foi? Como foi que eu me apresentei diante de Deus? Ou só conta ali naquele momento, ou Deus só está presente, ou eu só estou na presença de Deus, ou Deus presente na minha vida, só no momento do culto, da reunião, daquele encontro. Eu tenho que entender que a todo momento eu estou me apresentando a Deus. Eu tenho que entender que a todo momento Deus está presente na minha vida. Então, todo momento da minha vida eu tenho que entender que a minha forma de me apresentar a Deus é muito importante. Isso trata de sinceridade. Sinceridade diante de Deus. Como é? Será que eu tenho uma vida sincera diante de Deus? Eu chego no culto, ou o que quer que seja, um encontro, onde estamos falando do Evangelho, falando de Jesus, estamos ali com o propósito de orar um pelos outros. E como é que eu estou me apresentando diante de Deus ali? Será que minutos atrás, horas atrás, será que era apresentável a Deus o que eu fiz? Será que é apresentável a Deus o que eu fiz ali? Até chegar naquele momento?
Aí a preocupação com a pompa, as vestes, a aparência humana. E isso é tão grave porque isso faz com que, esse tipo de coisa faz com que eu olhe para os outros da mesma forma. Começo a olhar as pessoas preocupando com a aparência das pessoas, com a aparência humana, como ela se veste, se ela cheira bem, se cheira mal, se é gordo, se é magro, se é pobre, e começa gravando mais ainda, se é rico, se é pobre. E eu começo a olhar isso, e são coisas que Jesus nunca nos olhou assim, porque Jesus nos olha de uma forma única. Ali. Jesus, ele olha para mim da mesma forma que olha para você. A mesma importância que eu tenho, você tem para Deus. Jesus Cristo, ele morreu por mim e por você. Foi por mim e por você. Eu sou tão importante quanto você é, e você é tão importante quanto eu sou. E às vezes você pode estar pensando assim, não, mas eu não me apresento de forma digna ao Senhor. Aí eu te pergunto, quem se apresenta de forma digna? Diga um. Quem de nós se apresenta de forma digna? Quem de nós? Quem de nós? Pensa nisso. Pensa nisso. Tá? Pense nisso. Se você se apresenta. Se preocupe em se apresentar diante de Deus de forma sincera. Não se preocupe em buscar o critério que seja de dignidade. Se preocupe em se apresentar diante de Deus de forma honesta, sincera, fiel, leal. Seja você. Abra o teu coração e mostre para Deus quem você é e como você está ali. E a tua consciência, o Espírito Santo de Deus, ele vai te mostrar e você vai sentir o que tem que mudar. Que você sabe. Eu sei, você sabe. A gente sabe que tem que mudar. E isso é sinceridade diante de Deus. Por isso que diz assim que Deus, ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Espírito e verdade. É assim. Então se apresente diante de Deus em espírito e em verdade. Seja sincero. Fale com sinceridade com Deus nas tuas orações. Quando você buscar o momento de estar na presença de Deus com mais intimidade, busque ser sincero. Fale a verdade. Não esconda nada de Deus. Apesar que eu e você não podemos esconder nada diante de Deus. Mas quando a gente fala a verdade, existem dois pontos importantes. É a confiança que você tem em Deus. Você crê que realmente Ele está ali presente. Você crê em Deus de fato. Você confia nele. Tanto é que você abre, se entrega para Ele, fala a verdade. Isso é muito importante no relacionamento. Então, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Que você venha cada
cada vez mais buscar a presença de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.